Ok, pessoal. Então, boa noite a todos, todas, todes. Hoje nós vamos aqui no Seminário de Integração do curso Educação do Campo, da Universidade Federal de Catalão. Teremos uma mesa com o professor Egmar, Paulo Freire e todos nós. O título, eu vou ter que ir aprovando as atrás aqui também. Qual que é o título, hein, Egmar? Já nem sei mais. Egmar, vai lá, Paulo Freire. Escrita e leitura de Paulo Freire. Isso. Nós temos a presença, então, dos alunos da Educação do Campo, certo? Do professor Ricardo, da UEG, que é coordenador da pós-graduação da Geografia, lá de Goiás Velho, né? E os alunos, seus alunos, e o pessoal do grupo de pesquisa Dona Alzira, no qual o Egmar é dono, quer dizer, é coordenador. Bom, eu vou começar fazendo uma apresentação do meu jeito. Abre aspas. Passei a trabalhar ideias desgarrando-as também das leituras que fazia. Havia ocasiões em que uma afirmação do autor que estava lendo gerava em mim um quase alvoroço intelectual. Provocava em mim uma série de reflexões que jamais possivelmente tinham sido objeto de preocupação do autor ou da autora do livro que estava lendo. Eu vou tentar colaborar com vocês um pouco para colocar essa pequena passagem do Pedagogia da Esperança aqui na tela. Muito bem. Eu vou ler também para vocês algo inusitado que não estava previsto. Quando Tatiela me pediu para coordenar a mesa, eu já imaginei que ia ser uma bagunça, dado a nossa história de vida com o Egmar. Mas eu vou ler 2 e-mails para apresentar o Egmar e apresentar como é que vai ser a noite. Ele me escreveu ontem, né, 9. Querido amigo, amanhã estaremos juntos, mais uma vez, agora mediados por Paulo Freire, ou pelo que lemos e podemos falar do educador da libertação. Palavras, mundos e afetos se juntarão na atividade. Quando a Tatiele me convidou, uma querida amiga, e o seu nome foi evocado para me acompanhar, tive de imediato uma memória alegre, e longa e tranquila. Pensei em combinarmos uma cilada transgressora e artística. Mas o tempo passou e, acometido por coisas do trabalho, não lhe comuniquei antes. Deixamos a cilada transgressora para outros momentos. Eles virão certamente. Mas o afeto, a memória feliz e a significação especial de estar contigo e com Tatiele estarão presentes. Pensei em bater um papo contigo sobre o assunto, de maneira livre, risonha e afeita ao improviso. Junto poderíamos cavucar a memória, exercendo a prenda do diálogo, tão essencial em Paulo Freire. Mas resolvi, para não decepcionar a turma e não desamparar os que, com legitimidade, querem algo sistemático, fazer slides. Espero ser coerente com a sua arte e com o meu próprio afeto por você e pela causa. Até, Egmar. Bom, gente, eu li esse e-mail, pensei, eu falei, eu não posso demorar para responder. Tem que respeitar o professor, o pesquisador. Aí eu escrevi, queridíssimo Egmar. Eu saí do querido, fui para o queridíssimo. O que vem da sua escrita é um pavio curto para o entusiasmo. Suas palavras me soam acompanhadas a um surdo contemporâneo, que no seu batuque solitário incendeia minha imaginação. Já reservei uma pergunta bate-papo. Convocarei Clarice. Estou na formulação de outra, na direção transgressora da cilada. Até amanhã eu ateço. Consultei também Freire. Disse-me que não vai perder nosso encontro, nem a pau.
Não sei se ele tem afinidades com esses pedaços de madeira. Sei que ele cumpre o que diz. Se achar que slides nos faz atravessar de uma margem para outra, vamos que vamos. Estou no barco. O que importa é começar. Os espíritos já estão pulando de alegria. Começarei com algo, música, que nos faz memória. Surpresa. Por fim, Mia Couto poetiza as mãos que nos acolhem ao nascer, como um segundo ventre. Quero ir por aí, aproveitando nossas mãos para colher novos saberes, novas ideias, novas poesias. Já peguei seu celular, o WhatsApp com a Tatiele. Para qualquer aventurança mais veloz, se for necessário, o meu está aqui embaixo, caso precise. Até amanhã. E é óbvio, hoje nós trocamos várias mensagens para tirar o homem dessa coisa do slide, né? Eu falei, opa, tô conseguindo. Eu nem falei para ele que não queria slide. Bom, enfim, mas é ele que ia dar palestra, então não sou eu que vou falar. Pois bem, para começar, eu disse que ia começar com música. Então, Aguimar, vou pôr uma música para tocar aqui, espero que todos ouçam, e o Guimar vai fazer o Aguimar lembrar de umas coisinhas. Eu acho que vai ter aquela propagandazinha antes, tá? Vamos lá. Vou pular, tá? Aguimar, o que Abacates do Caixote tem a ver com Paulo Freire? Você se apresente, por favor. Que maravilha. Boa noite, gente. Antes de entrar em cena, né, e já conversar sobre Paulo Freire e Abacate no Caixote, cumprimentar a todos. A Tatiele trabalhou conosco, né, de certa forma, está conosco ainda no grupo, fizemos várias viagens, né, nos projetos que nós temos. Ontem eu vi a palestra da Cida. Aliás, eu lembrei, Cida, que nós dois ministramos uma palestra do Paulo Freire, há muitos anos atrás, décadas, né? Vi a Zezé aqui. Da Faculdade de Educação. Faculdade de Educação, isso. E a Zezé e tanta gente bacana. Os alunos também, né, que acompanham o Ricardo, grande intelectual, uma pessoa também que lê e respeita Paulo Freire, e os alunos de educação de campo aqui, então é muito bacana estar aí. E Ivone, nós teríamos que fazer do jeito que você fez, né? Porque essa música é de fato uma surpresa. Eu tremi, uma tremura boa. E eu vou responder dizendo assim, né? Pedir a cumplicidade de todos que estão aqui, depois as pessoas falam também. Nós, né, teve uma geração, a qual eu me incluo, né, nós fomos para Catalão, de vários lugares. Eu, Zezé, de Goiânia, né, eu sou de Trindade, o Zezé de Goiânia, o Vônei de Uberlândia, e tanta gente de vários lugares, e nos encontramos em Catalão no final da década de 80. E aí nós éramos jovens, nós éramos muitos parecidos, do ponto de vista do nosso itinerário, nós éramos da igreja progressista, né, da Teologia de Libertação, da SEBS, e também tínhamos militância partidária, né, aquela fermentação política, cultural da década de 1980 estava dentro do nosso corpo, né, dentro dos nossos horizontes, dentro da nossa fantasia. E nós nos encontramos, esse grupo de jovens, né, ali com a fantasia de ser professor universitário, de estudar e de ler. E interessante que eu não fiquei tantos anos em Catalão, foram 6 anos, mas foram os anos mais longos da minha vida. Teve um período que eu estava em Goiânia, já tinha mais de 20 anos, agora já tem quase 30, os 6 anos de Catalão tinha uma força de memória maior que o de Goiânia. E quando o Vônei traz essa música é um poema, um poema do Vicente Humberto. O Vicente Humberto é alguém que era da cidade, mas fazia o curso de letras, e ele era um poeta premiadíssimo, tinha um contato com Leminski, que era um cara que tinha uma sofisticação poética, era um engenheiro de Minas, e o fato é que nós saímos da sala de aula e íamos para os bares, e os bares próximos eram um lugar de poesia e de música, e de muito afeto. E as condições nossas, não tinha
mestrado e nem bolsa, as nossas condições para ler eram muito boas. E nós tínhamos, coletivamente, a cultura da leitura. Eu estava ali profundamente admirado. É interessante porque eu acho que não havia entre nós muita inveja, havia mais admiração. Eu admirava profundamente cada um que lia, né? Inclusive, nós éramos capazes de fazer algumas junções, alguns abraços epistemológicos surpreendentes, né? Da história, com geografia, com letras, com matemática. E atravessávamos a madrugada. Bom, ali a vida estava dada. E quando nós temos que falar sério com vocês, né? Aqui, sobre Paulo Freire, sobre a leitura, é interessante que o Paulo Freire é uma pessoa que se exilou, né, foi exilado, ele é muito sensível. Ontem a Cida falou um pouco, a leitura dele sobre o exílio, às vezes é um pouco humorada, né? Teve um momento que chegam 12 pessoas e apontam para ele a metralhadora, e ele pega e olha para ele e fala, nossa, eu sou perigoso demais, eu não sabia disso, porque ele era um cristão pacato, né, apaixonado pela cultura popular nordestina, e ele diz, eu não sabia que eu era tão perigoso, né, ele não tinha muita noção da representação dele, né, aí ele vai preso, e tem um momento que ele vai preso e ele está morrendo de medo, né, ele morre de medo da prisão, ele entra ele perde o controle, né, de si, e ele conversa com sindicalistas, né, ali e tal, e as pessoas estão mais tranquilas. Aí ele diz, o meu medo é um medo de classe, né? Eu já sei de onde que é esse medo. O fato é que, e Paulo Freire, eu nunca li, e talvez nunca vou ler, de maneira tão encantada, um livro como eu fiz com Pedagogia do Oprimido, lá para 82. E o Pedagogia do Oprimido, dentro dele cabia uma época, cabia a emergência de uma nova consciência do Brasil. Paulo Freire era uma liderança pedagógica e política de uma esquerda, dos movimentos populares e culturais que se acendiam naquele período. E eu nunca li e nunca vou ler, porque a minha leitura, a relação com o texto, tinha a ver com a época, com a pujança de uma época, com as forças de uma época, com os sonhos de uma época, com o enfrentamento de uma época. E essa pergunta sua é muito inteligente, o abacate no caixote, porque a década de 80 foi a década do rock, o rock brasileiro eclodiu. Eu tenho uma história, aqui eu acho que eu posso falar tranquilamente, eu tenho uma história muito engraçada com o rock, porque tem o Paralamas e os Titãs, o Camisa de Vênus e os vários grupos. Eu tinha uma preferência pelo Lobão. Agora eu rachei completamente com o Lobão. Depois eu vi que eu estava errado. A minha preferência é pelo Cazuza. Eu acho a poesia marginal de Cazuza espetacular. Nisso tudo, o abacate no caixote, então, ele simboliza uma época, uma geração que está dando os primeiros passos para erguer a chamada democracia. Ontem a Cida até falou um pouco sobre isso, tem coisas muito interessantes. O Ricardo estudou aqui, o Ricardo que está aqui estuda isso, o que é democracia na palavra de Paulo Freire. Inclusive, Ricardo, o Paulo Freire entende um pouco a inexperiência democrática do Brasil e a inexperiência democrática do brasileiro. O bem democrático, ele não é constituído na nossa cultura. Então, a década de 80 é a luta contra a ditadura, os requisitos da ditadura, a pólvora ainda, o rastro da ditadura, e, portanto, é um período que vai solidificar a modernização, e as forças populares do Brasil eclodem, né, e surgem várias forças, e nós somos, né, eu, Vônia, a Zezé e tantas pessoas, queridíssimas, né, a gente tem um amor profundo, e nós somos jovens nesse período, querendo botar as mãos, querendo fazer. Então, talvez o abacate no caixote é um pouco de política,
amor pelo livro, amor pela escola, fantasia pedagógica e um pouco o desbunde, né? Uma vontade de criar, uma vontade de imaginar. Muito diferente. Em 1990, nós já tínhamos o mal-estar, né? Porque isso que se chama de neoliberalismo já toma conta. A gente já tinha mudado. Já tinha mudado o cheiro do mundo, né? O cheiro da escola já havia mudado. Então, eu penso que é isso. O abacate no caixote é a vontade, a vontade de erguer a democracia, é a vontade de criar, é a realização da fantasia pedagógica, é a crença na leitura, é a crença na escrita. Vone, deixa eu fazer uma pergunta bem discreta. O que é o abacate no caixote para você? É uma noite com muito porre na casa do Brás. É do Brás mesmo, né? Com o Vicente, o Egmar, o Gede, Tânia. Acho que a Zezé estava. Eu não lembro se a Zezé estava, mas eu acho que a Zezé estava também. Estava, Zezé? Responde aí. Onde poesia estava, sim. Tá, peraí, Rony. Agora eu vou dar meu pitaco também, já que você me chamou para conversa. Eu vim para o celular porque eu não queria usar fone, mas não adiantou. O celular está baixo. Falei, mas que coisa difícil, tá difícil nada. Ivone, então, nós tivemos um momento na casa do Brás, um momento na casa do próprio, como é que Vicente. O Vicente, lá com a Josânia, a esposa dele, uma turma boa. E uma noite, dessas noites, uma que para mim assim, é inesquecível, Guimar, Ivone e todas, é que aquela passeada, como é que eu vou chamar? Eu vou falar aquela caminhada que fizemos dentro do campus, né, na madrugada. Você lembra que tudo servia para ser instrumento para a gente bater e cantar, e saímos passando pelo alojamento masculino e feminino, e saímos do bar do Tião, aí na frente, e seguimos e cantando com o Vicente, Humberto, Brás, todo mundo, Brás, diretor do campus, que isso não saia daqui. Mas assim, e a gente cantando assim, abacate no caixote, abacate no caixote, abacate. Então, assim... Justamente. Então, sempre que vinha o abacate no caixote, acho que era um jeito... Para mim, eu vou, né, aproveitar a deixa, para mim era assim, uma explosão, como você mesmo disse, né? E também, assim, ali tinha irreverências, e eu acho que a gente cantava a esperança. A gente acreditava muito na ideia de uma universidade diferente. A gente cantava a esperança. Bom, eu queria emendar, então, Guimar. Eu acho que o abacate no caixote também é uma forma de fabular subjetividades. Como que você vê isso no Paulo Freire? Pois é boa pergunta também, né? Eu já tinha outra pergunta para fazer para você. O Paulo Freire é uma pessoa de várias fontes, né? Eu tenho um amigo, esse é freiriano, fez mestrado e doutorado em Paulo Freire, o Cláudio Viana, Tatiele, que você conheceu, que lida com Bira, e esse amigo disse que se o Paulo Freire existisse hoje, na universidade de hoje, ele não tinha doutorado, ele era um qualquer, né? E os trabalhos que ele fez, como a Cida falou ontem, são os mais lidos de brasileiros no mundo, não passaria numa prova numa avaliação de dissertação de mestrado e de doutorado. Então, ele
ele tem uma fundamentação heterodoxa, né? Tem várias fontes. Por exemplo, ele tem uma fonte ali que é o existencialismo francês, né? E o existencialismo francês, e ele pega uma carona do existencialismo francês, ele lê Sartre, Marcel Proust, e aí chega para ele muito o conceito de experiência, chega muito a importância a importância da sensibilidade, a importância de escutar o outro, né? E tanto é que a palavra mundo aparece mundo. Para ele, o sujeito é um mundo. Eu acho isso lindo. O sujeito é um mundo. O sujeito é um mundo inalienável e intraduzível. Isso ele traz um pouco do existencialismo francês. O sujeito é um mundo, o sujeito é um grande patrimônio de histórias. O sujeito é uma peça muito sensível. Ele é uma espécie de cosmos dentro do cosmos. Portanto, isso não pode ser ignorado. Do seu ponto de vista pedagógico, ele jamais supunha que numa aula, num curso, os alunos vão aprender da mesma forma, porque isso é de Paulo Freire. Isso seria querer ou julgar erroneamente que as pessoas são iguais. Seria desconsiderar o mundo que é o sujeito no mundo, né? O sujeito enquanto mundo. Aí ele tem outra fonte, que é o cristianismo católico, e depois progressista. Agora, no Leonardo Boff está reivindicando que o Paulo Freire é uma fonte da teologia de libertação. O Leonardo Boff está dizendo, né? Ele falou, olha, a pedagogia da libertação, a educação para a liberdade são fontes da teologia da libertação. Aliás, ontem eu até fiz uma pergunta com a Cida, e isso torceu muito o bigode da universidade, porque ele não queria mentir, que ele era um cristão, que ele acreditava em Deus. E a crença era muito honesta, e a crença, aliás, no Pedagogia do Oprimido, tem um momento que ele vai falar para a fé, ele vai falar da fé, da força potencial da fé para mobilizar um sujeito, para mobilizar um sujeito para determinadas coisas. E nisso tudo, ele tinha uma ligação muito forte com a cultura popular nordestina, de onde emergiu. E ele tinha, porque ele tem uma ligação muito amorosa com a mãe, e ele paga, a vida toda pagar uma gratidão à mãe, porque o sol ali de Pernambuco esturricava, as pessoas, as mulheres, como é o caso da mãe dele, ficavam em casa, aí saíam de casa por debaixo da mangueira, e foi ali, menino, que a mãe dele pegou uma vara e o alfabetizou. E aí, essas duas figuras, eu até fiz uma crônica, Tatiele, publiquei lá no Rio de Janeiro, falando sobre a mangueira, essas duas figuras, a mangueira e a mãe, ele devota uma gratidão. E, por outro lado, ele tem uma coisa do marxismo, ele traz do oprimido. Então, ele tem a fonte popular, o cristianismo católico progressista, o existencialismo francês, o marxismo, e ele é um cara apaixonado pela linguagem. Ontem a Cida falou, o primeiro cargo de professor foi de língua portuguesa. Essa paixão pela cultura popular, a sociolinguística estava ali, não tinha a expressão que se teve de jeito nenhum depois, estava começando bem distante do Brasil. Mas ele conseguia enxergar a beleza na fala popular. Aliás, a fala nordestina, o próprio José Carlos Libânio, Zezé, que pegou um travamento, né, no pensamento pedagógico, dizia assim, o Freire utiliza muito da oralidade criativa nordestina, da cultura nordestina. Isso tudo que eu coloco, dava para ele esse aspecto de sonho, de esperança. Essa pergunta sua é boa, Vone, porque tem muitos críticos, eu tenho críticas a Paulo Freire também. A Tatiana está cansada de ouvir falar de Paulo Freire, que nós tínhamos um projeto. E eu sempre dizia, ora, agora nesse período, o bolsonarismo investe
impiedosamente contra Paulo Freire. E, aliás, tem livros para desconstruir, tem alguns livros chamados Desconstruindo Paulo Freire. Lógico que as palavras freirianas são muito hostis ao projeto fascista e autoritário do bolsonarista. O Freire jamais aceitaria uma relação de ódio. Jamais uma relação de ódio. Então, essa pergunta foi interessante, porque alguns vão dizer assim, olha, o Paulo Freire, as ideias de Paulo Freire são muito fantasiosas, são muito fabulantes, ela no mundo concreto, ela não funciona. Ou alguns críticos vão dizer, elas funcionam da educação popular. Talvez até seja, porque aqui tem o pessoal da educação de campo, o pessoal da educação do campo, talvez dentro da universidade, o grupo que mais reabilita Paulo Freire. Ontem a Cida falou muito bem. O Paulo Freire não entra nas portas da universidade. Entra muito pouco. E tem outro aspecto, Vone, que é da sua seara. A cultura popular, ela é muito imaginosa. A nordestina é muito imaginosa. Se você lê Paulo Freire com atenção, ele tem duas coisas excepcionais. A atenção à experiência humana, a crença que a experiência humana é rica, o ato de viver, de morrer, de amar, o assunto da solidão, o assunto do amor, o assunto da morte, o assunto da relação, são princípios na educação de Paulo Freire. E daí as pessoas vão dizer, Paulo Freire é um voador. As ideias de Paulo Freire, elas não servem, né? São as ideias fabulárias, né? Ideias fantasiosas. Eu não sei se eu te respondi, Rony, eu penso um pouco assim. É muito importante, eu acho que é importante do nosso lado enfrentar o cinismo, porque eu vi vários discursos contra o Paulo Freire, inclusive o Alex, marido da Tatiele, me convidou uma vez para ir no instituto que ele trabalhava, e aí alguém disse, Guimar, alguém chamou o Paulo Freire de lixo. Essas pessoas podem estar. Eu disse, tomara que venham, porque eu li um pouco Paulo Freire. Eu não sei se essas pessoas leram. E se essas pessoas não leram Paulo Freire, e não fala das ideias, mas fala da pessoa, aliás, a pessoa dele é a pessoa mais tranquila e humilde e serena possível. As pessoas estão cometendo uma desonestidade. Nós lemos. E nós que lemos, podemos criticá-lo, Volney. Nós que lemos, podemos criticá-lo. Como podemos... a obra de Paulo Freire, ela é uma obra para se ler. Portanto, e toda leitura é uma associação, é um diálogo com o autor sobre mediação de um texto. Mas tem coisa impressionante, por exemplo, no Pedagogia do Oprimido, já tem um rabisco de olhar para as mulheres. Que sensibilidade! É um livro feito em 1960. Já tem um rabisco ali, né? Mas já tem uma atenção muito grande, ele dedica aos farrapados do mundo. Essa é uma palavra nordestina, os esfarrapados do mundo. Ele dedica o livro aos farrapados do mundo. Aquela dedicação, ela não é uma dedicação, ela é um emblema. Tudo que vem depois é uma pedagogia para os farrapados do mundo. Volney, eu que faço a pergunta para você agora, né? Você que é o palestrante, cara. Vai lá. Não, Volney, essa coisa de sensibilizou muito abacate do caixote, essa geração de 1980, uma geração que todo mundo lia o Paulo Freire, lia mais, lia diferente do que lê hoje? Bom, ontem eu até conversei com a Cida, depois da fala dela, eu conheci Paulo Freire no movimento de juventude da Paz Jovens, não foi na universidade. Na universidade, eu vi muito pouca leitura de Paulo Freire. Eu vi no movimento social, né? Eu vi na pastoral. Eu acho que eu levei muito susto agora, recentemente não. Eu fiz meu pós-doutorado em 2009, 2010, em pesquisa autobiográfica, lá em Porto Alegre. Em
acho que foi 2012, eu estava num dos congressos internacionais do CIPA, que é Pesquisa Autobiográfica, e escutei uma pesquisadora chamada Delory Monbeguer, que é uma francesa, citar Paulo Freire numa mesa que ela estava, como uma pessoa que influenciou os pesquisadores franceses ao estudo da pesquisa autobiográfica na França. Olha só, na França. Eles estavam lendo Paulo Freire lá. É o que você disse, a Cida falou nisso também ontem. Ele é mais lido fora do que aqui dentro. Aqui eu penso que existe sempre um pé à frente e um pé atrás por conta... Eu acho que é uma... eu vou entrar no outro termo aqui, né? Eu acho que é uma ilusão que as pessoas fazem com a academia, com a intelectualidade, né? Por quê? E aí eu vou citar ontem, durante a fala da Cida, meu filho me mandou um WhatsApp e falou, pai, não perca um documentário que está no Netflix, chama Fungos Fantásticos. Aí acabou a reunião, corri para o Netflix, fui ver o documentário, né? Meu filho mora em Londres, trabalha com cinema, falei, bom, vou ver. Eu digo, eu vi duas coisas no documentário que, para mim, como eu tinha saído da mesa da Cida, também a coisa estava quente. Primeira coisa, os fungos fantásticos, eles são considerados como voices of underground, quer dizer, as vozes do subterrâneo. Tem tudo a ver com Paulo Freire, não é? Quer dizer, o que o Paulo Freire está fazendo com a alfabetização popular? Levar essa fabulação de ideia para qualquer pessoa que pudesse, com a palavra, mudar o mundo. E outra coisa fantástica que os fungos trazem para a natureza, que eu desconhecia, pelo menos, não sou da área, fazer parceria. E eu brincava com a Cida ontem, que a minha última aula da disciplina Diversidade e Cultura na Educação do Campo, semana passada, eu falei com os meus alunos, gente, formem grupos para trabalhar junto, para ler junto, para estudar junto, para beber junto, para fabular junto, né? Para mim, a dinamicidade que o Paulo Freire traz, que é extremamente atual, é que ela combate a perspectiva do sujeito individual moderno, esse sujeito que é do self, esse sujeito que é do Facebook, que é do WhatsApp, daquele que tira a selfie, etc. Por que isso? Se a gente for pegar os historiadores da Idade Antiga, o modo como os historiadores faziam história, principalmente as biografias, era para ver no sujeito elementos comuns da sociedade. Hoje a gente vai atrás do sujeito para pegar aquilo que é diferente, o singular, e destacar aquilo do todo. É o puro axioma capitalista de diferenciar as pessoas por algum motivo, especialmente econômico. Paulo Freire bate contra isso o tempo todo. Eu penso que o modo como ele é absorvido na universidade, talvez não tenha essa apreensão, porque as pessoas, em geral, que estão na universidade, não participaram de movimentos sociais. Não sabem o que significa o movimento social. Talvez conheça o movimento estudantil, que é diferente do movimento social. Eu penso que o Paulo Freire está com os dois pés fincados nos movimentos de base, da Igreja Católica, da reforma agrária, as causas, como ele diz, né? Eu sou um homem movido pelas causas, lá na Pedagogia da Esperança. Ele é movido pelas causas populares, né? Eu me lembro que na nossa época de grupo de jovens, o método ver, julgar e agir dizia o seguinte: se você está no seu bairro, vai fazer ação política no seu bairro, né, no seu grupo, no seu trabalho, na sua esquina, etc. Quer dizer, o movimento social era uma coisa que parecia fungo, ele espalhava no meio social, né? Ele espalhava pela base da sociedade. Hoje nós perdemos isso, nós perdemos lá, eu acho que o desse fim foi lá no início do governo Fernando Henrique Cardoso, né, quando houve um combate enorme aos movimentos sociais. Infelizmente, o PT não conseguiu mudar isso, né? Mas os movimentos sociais acabaram perdendo um pouco a dinamicidade que era, então. Isso perde um pouco até as ideias do Freire, né? Agora eu vou voltar à pergunta. Uma pergunta misturada em duas. Primeiro,
O que há de poético numa folha que cai? E segundo, quantos Paulos Freios você já encontrou? Muito Repete a bom. primeira, Vô, que ficou confusa. A primeira. A primeira pergunta é: o que há de poético numa folha que cai? Foi uma provocação que o Guimar nos fez há um tempo atrás, agora eu estou devolvendo para ele. É, o Vone, durante um período ali do crescimento das universidades no Brasil, o curso de pedagogia se espraiou, e aí, se nós fizermos um ringue das tendências pedagógicas, né, das correntes, das ideias, a pedagogia de libertação não é vencedora, de fato. O MST era um lugar que a pedagogia da libertação tinha força, aí depois agora com a educação do campo, e também o teatro do oprimido, né? Lógico, teve outras, as atividades, para você tem razão, os movimentos sociais se interessaram mais pela leitura, né, e não só é uma leitura no sentido externo, né? O Paulo Freire gostava de usar essa palavra, né? Encarnaram, né, as ideias. Nós gostávamos de dizer isso. Aprender é encarnar a ideia, né? É colocar a ideia na carne, colocar a ideia na veia. Mas vamos para a sua pergunta, né? O que há de poético numa folha que cai? Me parece que essa é uma pergunta de Clarice Lispector, né? E o que há de poético numa folha que cai. E é até interessante, porque uma amiga minha disse que o Fernando Pessoa, e às vezes ele tinha um deslumbre quase delirante, porque o vento tocava os seus cabelos, né? E ele ficava, de onde que vem o vento? Eu estou irmanado ao vento. Quem fabrica o vento? Como é que é a lógica da atmosfera? O vento está me tocando, né? E essa é a pergunta de Clarice Lispector, o que há de poético numa folha que cai, é isso. Porque essa pergunta ela tem sentido freiriano para olhar a magnitude da vida, né? Olhar o grande balé cósmico, olhar, ter um respeito às coisas que estão vivas, né? E uma pedagogia biófila, né, como ele fala, é uma pedagogia que ama a vida, contra uma pedagogia necrófila, uma pedagogia que mata a vida. Para Paulo Freire, o que há de poético na folha que cai é ser biófilo, né? É ter um respeito às coisas que vibram, as coisas vibram, as coisas que vivem e relacionam e promovem vida, né? Isso que é uma coisa muito interessante de Paulo Freire. Aliás, ele traz ali da filosofia o humanismo, né? E faz uma diferença entre o humanismo e o humanitarismo. Para ele, o humanitarismo é da cesta básica, que às vezes deve ocorrer, ter uma solidariedade circunstancial. O humanismo não. É a construção ontológica, é a construção do ser. O humanismo é o sentido filosófico do educativo, porque aí tem um olhar, Vone, muito profundo no educativo. A dimensão educativa, ela acompanha a mãe, né? A Tatiana teve filhos há pouco tempo. A mãe aprende a ser mãe na gestação. A mãe depois aprende a cuidar dos filhos, né? E depois dos filhos vão para a escola, e os filhos aprendem a atravessar a rua. A dimensão educativa é inseparável. Por exemplo, ela tem uma dimensão ontológica. Esse é o humanismo, não o humanitarismo. No Pedagogia do Oprimido, ele faz uma diferença. Então, esse é o que há de poético. Aliás, o texto de Paulo Freire é muito bonito. A nossa geração, Cida, nós sabíamos frases. O Braz, que era o diretor, gostava de me citar, porque eu sabia várias frases de memória de Paulo Freire. Então, é um texto muito poético, não tem vergonha de ser belo, tem um prisma estético na escrita,
mas não é pernóstico, não é enjoado, e jamais enlatado. A Fabiana estava falando da corrente acadêmica, jamais enlatado. O texto do Paulo Freire não é enlatado, não é um texto castrado, né? É um texto que procura o poético, né? É isso. A outra pergunta mesmo foi qual, Vônia? Eu entusiasmei com essa e esqueci da outra. Quantos Paulos Freires você já encontrou na vida? Beleza, Cida, deixa eu responder essa aqui e passa para você. Olha só, um dia desses, eu fiz uma pergunta, né, para mim, né, e até eu conversei com uma pessoa que está presente aqui, a Aline, né, que é do nosso grupo, e eu falei, gente, tantas pessoas, né, durante... eu me entreguei minha vida na escola, né, e de maneira feliz, lógico, sempre com problemas aqui e ali, tive crises também, depois a gente vai entendendo o papel das crises, mas eu me lancei, né, lancei meu corpo, a minha vida na escola intensamente. E aí eu fiz essa pergunta, assim, né, quais são as pessoas, né, as pessoas que juntavam, né, uma integridade, uma dignidade, que tinham uma consistência de rumo, que não se entregavam aos pequenos presentes institucionais, né, que se não envaideciam, que não violentavam a si mesmos, né, ou seja, que tinham um propósito. Eu acho que eu encontrei, mas eu encontrei mais a diferença humana, né, eu encontrei mais a riqueza da experiência humana. Cida, eu vou ler um texto aqui que eu fiz, muito pequeno. Há pessoas de ar sagrado, outras tantas esbaforidas. Inclusive, há as misteriosas, as retidas, as imberbes. O que se sabe de cada pessoa é muito pouco. Sabe-se do ferro, do alumínio, da água incrustada na carne, do poder do olhar, da relação com a luz e com as sombras. Quando se diz que todo encontro é inesgotável, está se falando da pessoa, do que a ela pertence e ultrapassa, do que ela é feita e do que lhe falta, do que lhe excede, e especialmente do que experimenta. A Cida quer falar, Vônia. Abre o microfone, Cida. Oi, Guimar, mas depois dessa leitura eu abro a tela para chorar. Muito legal essas partilhas. Olha, a minha intervenção é em 2 pontos. Primeiro, vocês mencionaram aí a respeito das características das obras do Freire. E para mim, o que é genial na escrita do Freire é a aplicação da escrita exercitando o método dialético. O Freire, ele segue um estilo de escrita que surpreende a cada página, e eu acho que até isso é um aprendizado, aprender a ler o Freire, aprender a ler sua obra. Porque ele, de fato, tem essa coerência de argumentação e discussão em que ele expõe uma realidade, ele tece, digamos, o que ele chama de cerco epistemológico, indica, digamos, as variáveis e faz a síntese. E encaminha para as possibilidades de intervenção. É muito bacana esse exercício. Se a gente não vai preparado para essa descoberta, talvez a gente faz uma leitura tímida da obra, né? Esse é o primeiro destaque. E o segundo, Volney e Guimar, o Freire o tempo todo nos provoca a capacidade de exercitar a pedagogia da pergunta. Eu diria que, junto com tudo isso, tem a pedagogia do encontro, das coexistências. Porque é isso que faz, digamos, que dá
o tom, a nota musical que o Freire, digamos, exorta e provoca. Porque a experiência do encontro e da coexistência, ela se realiza em cada situação, em cada evento. Veja bem o que está se realizando aqui nesse ambiente. Ontem nós seguimos um protocolo. Óbvio que teve os ruídos, a gente ajustou, alterou as rotas, né? Mas, olha, o Paulo Freire nos possibilita isso. Certo? É isso, obrigada. Vone, muito obrigado, Cida. Deixa eu fazer a Marisé quer falar, o Ricardo, o Valdir, bacana demais. Uma coisa que a Cida falou, Cida, a prosa acadêmica de Paulo Freire é uma prosa que, segundo dizem, tem características, artefatos da oralidade nordestina. E, lógico, o Paulo Freire, o Ricardo, que está aqui, gosta de falar isso, é um leitor inveterado. Ele não abria mão de um tempo para ler. Né? Tinha uma erudição. Muito grande. A erudição, Cida, ela estava bem alojada nisso que você apresenta. Não era uma erudição disfarçada por citação. De jeito nenhum. Pedagogia do Oprimido, o nosso grupo, Vone, fez uma leitura agora, bem bacana do livro, e nós ficamos olhando isso. Não tem a BNT, lógico, naquele período não tinha. Tem imagens. A questão é a imagem, e a pergunta, a interrogação. Agora, Cida, você fala uma coisa que eu e o Vone precisamos de falar sobre leitura escrita. Tem as grandes teses de Paulo Freire. Por exemplo, talvez a tese mais venerada, aceita, é essa que, enquanto os oprimidos viverem com os códigos dos opressores, não há transformação. A questão da educativa é quebrar o código. Ou seja, os trabalhadores falarem com a cabeça do algoz, não há transformação. Há rendição. Essa é a grande tese. E a grande tese sobre leitura, que ele escreveu o texto, nós trabalhava muito a importância do ato de ler, é isso que quando essas ideias muito fortes, elas são perigosíssimas, porque, de repente, a gente fala e reproduz e não reflete sobre elas. A ideia é que a leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra. Vai um momento que ele junta, eu tenho um orientando que, não sei se você está aqui, o Fernando Uma, que ama isso, ele pega e junta palavra mundo, ele coloca um hífen, ele utilizava muito o hífen, ele coloca palavras mundo, porque a palavra, ele está dizendo o seguinte, Cida, a palavra não pode perder a sua mundividência, a palavra é para mundificar o sujeito, então palavra mundo, não tem um mundo de lá, a palavra. Essa coisa da Clarice, Vone, uma vez a palavra pousou sobre as coisas, coitadinha das coisas, nunca serão mais puras, mas se não houvesse pousado, nem existiriam. É isso, Cida. Tem Ricardo escrito, Maria José, Valdir. A Zezé está na fila aí, eu acho, não está? Fila. Zezé, Ricardo, Valdir. Não, talvez vocês até já tenham avançado na discussão, mas da pergunta, né, que está agora aí sendo desenvolvida todas essas questões, mas, assim, eu fico aí pensando, quando foi perguntado, não sei se foi, acho que foi você que colocou para o Vone, né? Aliás, acho que foi o Vone que colocou para você, se fez a pergunta, que se a gente, como o Paulo Freire hoje, né? E aí o quê? Aí eu fico pensando assim, eu coloco o que eu tenho aqui para falar e você também está falando sobre isso, né? Você que já vem aí com muitos estudos
sobre o Paulo Freire, com alguns trabalhos e tudo. O Paulo Freire nos anos 60, né? Paulo Freire nos manguezais, né? Nos manguezais lá no Pernambuco, né? Então, assim, na terra dele, história do nordestino, a terra do povo do Nordeste, e o Paulo Freire com os oprimidos dos manguezais, e o Brasil da década de 60 com um alto índice de analfabetismo, né? E nesse mesmo período, com todo esse analfabetismo, já aquela preocupação, né, as propostas aí de erradicação do analfabetismo. Mas aí vem o Paulo Freire falar não numa erradicação do analfabetismo, mas trazer aí, como você mesmo está mencionando, a pedagogia do oprimido, né? Trazer uma outra perspectiva de leitura de mundo, de leitura de gente, de leitura de relações sociais. Porque quando fala nos oprimidos, está falando de uma determinada classe, ou talvez usar o termo classe, vamos usar o termo de classe de uma forma, mas está falando que existe desigualdades sociais, que existe diferenças sociais, desigualdades sociais. E aí, no oprimido, está falando aí, né, do Paulo Freire, o que ele veio falar? Veio falar das relações de exploração, né? Veio falar dessas relações de exploração. Então, em todo o conjunto da sua obra, a gente se depara com isso. E esse é o grande, um dos feelings, né? E que é o pecado que encontram no Paulo Freire. É o pecado que que os capitalistas encontram no Paulo Freire, porque ele traz de uma forma humana, vamos usar assim nesses termos, né? Ele fala do oprimido, fala da condição de ser explorado, né? De ser ultrajado, né? E aí ele traz uma perspectiva de alfabetização para libertar, para emancipar. Alfabetizar não só para dar conta da leitura do mundo simbólico das classes dominantes, como bem estudou Pierre Bourdieu, né? Mas alfabetizar numa perspectiva, né? Numa perspectiva de construir a libertação, a emancipação, a autonomia, né? E aí, o Paulo Freire, claro que isso aí na década, e o que foi isso na década, nos anos 60, que aí logo vem, né, o regime ditatorial, e que seguiu com o regime ditatorial na década de 70, né? Só nos fins dos anos 1970, que a gente tem aí de 78, 79, vai avançando gradativamente os movimentos pela redemocratização. Aí nós chegamos na década de 1980, que foi uma década que nós tivemos o privilégio de estar em uma formação no ensino superior, em cursos de graduação, eu nas ciências sociais, você na geografia, o vô em história. Então, aqueles anos das lutas, dos movimentos sociais, de toda aquela efervescência, né, de construção do movimento social, pelo fim da ditadura militar. E aí a gente trazia, né, nessas lutas aí, a bandeira da anistia aos presos políticos, né? E dentre eles, né, assim, dentre todas essas lideranças que passaram por formas de opressão, por formas de perseguição, de marginalização, tudo, estava o Paulo Freire. E estava, né, não só o Paulo Freire, mas estava aquilo que trazia o Paulo Freire, a obra do Paulo Freire, a proposta pedagógica de alfabetização de Paulo Freire, né? E aí, Paulo Freire, na década de 80, eu acho que ele nos alimentou, ele foi fundamental na nossa formação. Se não foi nos bancos das universidades, foi fora desses bancos os movimentos sociais,
né? Então, Paulo Freire foi uma das referências na década de 80. E nesse período aí, a igreja, a linha da igreja chamada progressista, né, da qual aí nós temos o Leonardo Boff, nós temos o saudoso Dom Pedro Casaldáliga, né? Nós temos assim referências dentro da igreja progressista. Aí também a construção dos movimentos das comunidades eclesiais de base, né? Que fez parte dos movimentos sociais da década de 80, né? Numa perspectiva progressista, e aí dentro dessa linha, né? Assim, que também que está dentro dessa linha de uma visão de libertação de Paulo Freire, né? E eu me lembro que nos anos 80 a gente tinha os grupos, né, grupos de estudos, né, das universidades, os grupos dos movimentos políticos fora da universidade, os movimentos estudantis, tudo. E aí ainda tinha uma coisa que era muito presente, assim, né? Essa linha igreja progressista é muito cristã, né? Porque existiam dentro dos movimentos os mais radicais, né? Que também trazia, né, a bandeira do conflito de classe numa perspectiva das lutas de classes, mas numa perspectiva da luta armada, né? E aí, assim, como você mesmo analisou, a década de 90, isso foi se esvaindo, porque aí o neoliberalismo tendeu a predominar. E aí houve uma tendência de se esvair, né? Foi perdendo a cor, perdendo a força, né? Essa força política, essa utopia, né? Que a gente vai falar assim, que o Paulo Freire é uma referência dessas utopias, né? Dessas utopias para construir aí uma sociedade diferente. Porque o que a gente a gente tinha como cunhava, que a gente tinha, assim, falávamos, um projeto de sociedade, um projeto de homem, um projeto de sociedade em que as relações sociais não sejam alicerçadas pelas relações de exploração, mas pelas relações de cooperação, né? E aí a gente tinha esses sonhos, a gente trazia essa bandeira isso estava, né, construído, elaborado, né? E aí assim, hoje falar em Paulo Freire, né? Acho que talvez hoje esteja faltando esse sonho, né? O sonho, mas era um sonho que a gente acreditava nele, acreditava que ele poderia ser construído. E Paulo Freire foi muito importante para a gente, assim, teve nele uma referência de acreditar que a gente poderia construir. Ele foi uma grande referência nossa, né? Se Marx é uma grande referência, né, para a construção de uma sociedade, né, que foi muito assim, né? O Paulo Freire, para nós que estávamos nos movimentos, ele foi uma referência, né? E hoje, será que ele ainda é essa referência? Beleza, Zezé. Depois eu quero fazer um comentário. O Ricardo, né, Volney? Sim, então, eu ia passar a falar para eles falarem aí. Obrigado, Guimar. Saudar aqui ao professor Volney também, a outros professores e alunos, a Tatiele, a professora Tatiele, né, e parabenizar a fala, né, o trocadilho também que houve aqui, né, entre o Volney e o Egmar. Funcionou muito bem. Eu imaginei que durante o dia houve esse diálogo quente entre os dois. O Egmar sempre comenta de você, Volney, como uma referência intelectual muito importante em catalão. Então, eu conhecia, né, por isso, né, pela via do Egmar. Você, o professor Brás Coelho, o professor José Staciarini, são referências sempre citadas aí. Bom, Egmar, já tem cerca de 4, 5 anos que aqui nós desenvolvemos o projeto coordenado por você, Leituras Caminhantes, né, com Paulo Freire. E isso resultou em experiências fantásticas, né?
na universidade, em acampamentos de sem-tetos aqui em Goiânia, em assentamentos rurais, em institutos, né, na UEG, na UFG, na Fiocruz, no Rio. Então, essa caminhada com o Paulo Freire já resultou aí em diálogos, em reflexões, em experiências fantásticas, né? A Tatiele, que está aqui, participou de algumas, o Alex também, né? E nessas caminhadas descobrimos muitas coisas na obra de Paulo Freire, né? A sua história, mas também a sua obra, né? Ler Paulo Freire, né, no coletivo, né, foi e tem sido uma experiência muito significativa para nós, né? E hoje você falou um pouco sobre isso, né, e é fato, né, ficaram muitas coisas, né, e permanecem muitas coisas da obra de Paulo Freire, né, desde as frases, né, sempre repetidas, os axiomas, o amparo que a obra dele dá aos movimentos sociais, as místicas, né, dos movimentos sociais, sempre apresentam, né, Paulo Freire, né, e esse vislumbre de uma educação libertadora, né, mas também, né, por outro lado, né, você comentou um pouco disso, né, Paulo Freire e sua obra continua enfurecendo, né, a elite ou os governos totalitários, né, no momento em que vivemos à sombra do fascismo no Brasil e à sombra, né, de uma ditadura, Paulo Freire continua enfurecendo, né, essas figuras, né, da elite ou governos totalitários. Então, por que ele enfurece tanto, né, a elite ou esses governos autoritários? E, por outro lado, né, a figura de Paulo Freire, o ser humano Paulo Freire, né, sempre amoroso, né, por exemplo, ele chegava a ter uma utopia, né, amorosa aos trabalhadores, dedicada aos trabalhadores. Dificilmente um intelectual, né, chega a esse nível, né, de utopia amorosa, né, junto aos trabalhadores. Então, que esse sujeito, que esse ser humano, Paulo Freire, também ensina, né, Egmar, né, além de sua obra, né? Você falou um pouco do exílio, né? Nós estivemos na África, né, e Paulo Freire, em Cartas à Guiné-Bissau, né, na introdução a esse livro, é lindo quando ele narra o momento em que pisou no solo africano, né, como um retorno, né, à sua casa, à sua origem. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, né, de como esse ser humano, ele nos ensina além da obra. É isso. Eu acho que tem o Valdir, Volney, ainda. Sim, Valdir. O Valdir saiu. Quer falar, Guimar? O Valdir saiu. Já falei muito, fala você, depois eu falo um pouco. Você considerar as palavras da Zezé? O Ricardo fez duas perguntas interessantes, depois eu falo um pouco. Tá, eu vou fazer uma outra lembrança aqui. O Ailton Krenar, para adiar o fim do mundo, ele diz que uma das características que nós podemos nos armar é a contação de histórias, que, na verdade, está associado ao combate pela memória. Combate, aliás, contra o esquecimento. Não é? Nós estamos vivendo um mundo moderno, contemporâneo, em que as gerações estão sendo formadas para olhar, para dar as costas para o passado e tentar visualizar um futuro que ninguém sabe o que vem por aí, mas que o passado tem sido cada vez mais abandonado. Na pergunta, ou na indagação, ou na questão que a Zezé colocou, de que será que Paulo Freire ainda está por aí, eu penso que nós é que temos que trazer Paulo Freire, nós educadores de um modo geral,
para fazer sobreviver e lutar contra esse esquecimento. Porque o fascismo já faz a parte dele. Então, somos nós, indo nessa linha do Ayrton Krenar para combater o fim do mundo, vamos combater o fim do mundo contando histórias, fabulando, como dizia Paulo Freire, vamos fabular subjetividades, né? Vamos fabular histórias, encontros, botecos. Só vez. Beleza. Ô, Zé, muito obrigado, né? Você fez uma boa síntese aí para nós. Então, o Ricardo coloca duas questões, né? Por que o fascismo, né, os governos totalitários odeiam Paulo Freire, e é desconstruir Paulo Freire. E, de fato, Ricardo, né, não é um projeto pequeno, coloca o nome. Agora, por exemplo, Ricardo, passou a gerar uma ideia, e tem uma política aí, o Vô está falando da construção da política do esquecimento, tem uma política, né, para tomar o cérebro e de propagar, né, o fake news, que passou que o Paulo Freire era... ele fez plágio, né, que ele plagiou Pedagogia do Oprimido. Um negócio absurdo. E aí, diz que tem um pastor dos Estados Unidos, etc., que já tinha lançado as ideias e que o Paulo Freire falou. Eu penso que tem duas miras aí desse governo totalitário, né? Uma é confundir a pessoa com as ideias. Elas não estão interessadas em ler as ideias, discutir ideias. Então, ataca. O ataque. E ao fazer isso, promove uma reação. Lógico, Paulo Freire está completando 100 anos, a educação do campo se serve, mas, de alguma maneira, há uma reação nacional, e até da América Latina, e dizer, olha, o Paulo Freire é nosso, nós não podemos deixar, isso que o Vore falou, imacular a imagem do Paulo Freire, a ideia do Paulo Freire. Então, outro aspecto. Agora, isso que você fala, Ricardo, segundo, é muito interessante. Eu tive amigos, né, que trabalharam com Paulo Freire quando ele foi, durante pouco tempo, secretário da Educação de São Paulo. E esse amigo meu nem concordava com tudo, mas ele dizia, Ricardo, que era a pessoa mais educada e digna, e tem uma dignidade, é uma tomada de decisão. A dignidade com a esposa, aliás, a história da morte da Elza, ontem a Cida falou um pouco, é muito interessante, é uma dignidade com o colega de trabalho, tem uma dignidade muito, muito grande, e tem uma ideia que eu acho uma das mais bonitas, que decorre disso, que ele diz o seguinte, a consciência profunda é amorosa. Toda consciência que não é amorosa, ela é rasa, para ele. A consciência profunda é amorosa. E daí, essa coragem que o Paulo Freire tem de invocar a educação como uma questão de amor, mas amor, para Paulo Freire, é ontológico, né? O amor é o afeto, é esse constituinte do ser. Né? E ele, quando... Tem muitos causos, né? A gente não vai ter tempo aqui para falar. Quando ele era convidado, né, para assessorar professores, conversar com professores, ele tinha um respeito muito grande, inclusive de escutar os professores. Era uma forma, a escuta era uma forma de respeito. E existia um traço ético na escuta. Não escutar é desrespeitar o outro. Inclusive, nisso que você fala, de contar a história que o Krenak coloca para adiar o fim do mundo. Então, o Paulo Freire tentou assinar, Ricardo, uma coerência humana muito grande onde ele estivesse. O Carlos Rodrigues Brandão, né, que está com 81, 82, ele andou muito com o Paulo Freire. Houve um período que tinha um trio de parada dura aí no Brasil, que era o Rubem Alves, Carlos Rodrigues Brandão e Paulo Freire. Sempre convidava, até fora do Brasil, convidava os três, né? E ali, né, podia ter diferença, lógico, mas existia uma irmandade, no forma de ver o pleito educativo, etc. Poesia, né, os três gostam muito de
de poesia, os 3 são muito ligados à linguagem, os 3 gostam muito de escrever, né? De escrita. Então, o Ricardo, ele foi uma pessoa que lutou muito pela coerência. O meu amigo Alex disse o quê? Guimar, muito bom estar participando desse momento de diálogo e reflexão com vocês. Estou aqui de olho nos meninos e ouvidos centrados nas suas falas. Vone, é contigo. Comigo? Eu estou pensando aqui na alegria própria que a leitura também, assim como eu li aquela primeira frase no início do Paulo Freire, a alegria, o entusiasmo que a leitura nos move, do Paulo Freire, né? E sem qualquer preconceito, né, de ter alegria, de ser feliz, não, mas de alegrar-se com ideias, de alegrar-se com a palavra, né? Isso que vocês estão... A Zezé já vai, Zezé. Isso de que vocês... a Zezé e a Cida, né? Isso que vocês estão nos trazendo, né? O mundo, a leitura do mundo, ela se dá com a palavra na medida em que você cria uma narrativa. Mas você pode fazer também, assim como os homens da caverna, com os desenhos, com a música, com o cinema. O que importa é que nós aprendamos e ensinamos a ler o mundo. Acho que essa lição de Paulo Freire é fundamental na vida de qualquer professor. Aprender a ler a diversidade, principalmente, aprender a ler a diferença, né, que é muito salutar no mundo de hoje, e poder, nós da educação, e poder ensinar, e poder proporcionar o aprendizado da diferença. Eu acho que o Paulo Freire nos traz uma grande alegria quando ele nos passa esse tipo de ideia, que a gente não encontra em qualquer intelectual ou qualquer escrita estética que tenha por aí. Na escrita do Paulo Freire a gente encontra isso. Cida Almeida e Zezé. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, mas deixa eu ver aqui. A Zezé disse que ela não. A Zezé disse que Zezé ela não, então vai. Então, aí o Egmar e o Volney abriu uma chave que me agrada. E aí eu preciso fazer um pequeno recuo em uma circunstância para entender o meu raciocínio. Eu tenho um certo estranhamento com pautas que espalha a depressão. Aquele estado deprimente, amargurado, como se estivesse carregando um fardo maior do que a sua capacidade de movimentar. E aí, trazendo para o espaço da educação, me agrada muito esse pacto, o que o Paulo Freire exorta, da alegria, do contágio e da leveza. O escrito e a mensagem do Freire, a reflexão do Freire, evoca isso para mim. E o Egmar bem lembrou o trio aí, né? O Brandão, o Freire e o Rubem Alves. O Rubem Alves. Olha, o que eles... reservadas as distinções de cada um. O que eles têm, digamos, de ponto comum? Essa capacidade de leveza. E o Paulo Freire defende muito essa questão, digamos, da beleza, da alegria, da expressão, da capacidade de comunicação. E eu tenho pensado muito nisso na educação. Eu não dou conta de professor que chega reclamando e sai amargurado do espaço de trabalho.
assim, alguma diferença é preciso fazer nesse sentido. Por quê? Porque é nessa intervenção que você muda uma realidade. Você desperta o sonho, você projeta as possibilidades. Se eu chego arrastando chinelo e saio puxando uma corrente, eu não sei aonde, o que tem de belo nisso, do que tem de alegre, o que tem, digamos, de contagiante. E a obra do Freire, a mensagem do Freire, ela me instiga isso. Eu acho que a pauta, digamos, de colocar os problemas tem um espaço próprio, um momento próprio. Mas na ação do professor, ele é, digamos, o mediador da esperança, do sonho, do despertar. E essa mudança do micro na realidade que você está agindo e você é o agente, para o Freire isso é muito significativo. Pronto. Cida, isso que você e o Vônei colocam, né? E também o que a Zezé colocou atrás tem uma coisa muito interessante, porque à medida que a universidade, né, ela virou, ela é uma máquina, né? Uma grande máquina, se tornou uma instituição poderosa, ela tem muito poder, e aí ela traz para dentro, né, a aceleração muito rápida, e isso tudo, a meu ver, Cida, ela gera um problema muito grave, que é um problema de retórica. Por exemplo, a palavra crítica, ela nunca saiu de moda. Todo mundo é crítico, inclusive no campo pedagógico. Mas quando, no departamento, é muito interessante, Vôlei, quando você faz uma crítica de leve, fininho, a uma ideia, nem ao colega, meu amigo, gera um problema, gera uma categoria. Então, é uma palavra retórica, ela é falsa. A palavra crítica, ela é mentirosa. Ou seja, é uma crítica agendada, só pode criticar ali, ela não pode ser total. Inclusive, houve um período, Cida, que é muito interessante isso que você e o Vônei coloca, né? O exílio da alegria, né? Ou ser enjoado como um cartão de crédito de uma postura é uma coisa muito ruim. Isso é hipócrita, né? Como a palavra crítica. Uma vez a Marilena Chauí pegou várias palavras e dizendo isso. E eu penso que o marxismo acadêmico, acho que eu vou entrar em outra seara aqui, mas tudo bem, tem muita culpa nisso, porque as pessoas se prenderam ao discurso denuncista, e ao fazer o discurso denuncista, consegue acoplar os alunos, seduzir os alunos, e mais, sob o ponto de vista institucional, negocia com todo mundo. Porque a denúncia é muito fácil. A denúncia ao capitalismo, ao neoliberalismo, é muito fácil. E aí esloganiza. Isso impede o trabalho da criatividade, que é um pouco que o Vônei colocou lá no Abacate no Caixote. Essa ligação de crítica, de razão e criatividade. Eu penso que o marxismo acadêmico, ele tem um pouco de culpa, assim. Ele mirou uma crítica, tem uma crítica pronta. Se você sair disso, gera um grande problema, gera retaliações severas com as relações. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar nisso, Vônei, eu acho que a gente tem que terminar, né? Já está muito bom, 1h30 de conversa. Mas uma coisa que, Vônei, de incluir a alegria, a confiança no outro, incluir a dignidade, a honestidade intelectual, como uma pauta formativa, né? Não só a palavra, não só a palavra que diz, mas a postura daquele que fala, não separar aquele que fala da fala, do próprio exercício de fala, e o professor ou a escola ser uma pauta de alegria. O Arroio traz isso. O Arroio diz o seguinte, Vônei: nós precisamos de melhorar os espaços de viver na escola.
Essa é a frase dele. E um pouco disso que você fala e do que a Cida fala. Agora, Cida, uma coisa que eu acho impressionante de Paulo Freire é a intensidade, viu? Inclusive na fala. Quando estava no ambiente, no auditório, numa reunião, etc., ele estava inteiro na palavra que dizia. Era uma intensidade muito grande, inclusive o próprio gesto. Isso que fala de encarnar a ideia, ele estava inteiro. Ô, Vô, eu acho que a gente pode fechar o boteco, né? Não, a Zezé levantou a mão agora, parece. Ou ela... Levantou, Zezé? Levantei, Aí. levantei. Deixa eu falar só um negocinho antes, Zezé, só um minutinho. Diga. Eu quero só anunciar aqui, o Bruno deixou a lista, o formulário aí para assinatura de presença, o pessoal dos alunos, dos externos, e eu estou divulgando agora também aqui um formulário que amanhã começa, dia 11 de agosto, e vai até 14 de setembro, a Mostra Ecofalante do Meio Ambiente. São cinemas documentários sobre o meio ambiente, fantástico, tem uma mostra, cada dia tem 6, 7 filmes, e quem tiver oportunidade de assistir, compareça, é online, gratuito, tá? Tá nesse link aí a agenda. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos debatendo aqui também. Zezé, sua vez. O que eu quero dizer, quero, é que, assim, acho que nós aqui, né, todos, né, você, Vônia, Cida, eu e todos que estão presentes aqui hoje, né, acho que vou colocar dessa forma, né, todos. Eu penso que em nós há sim essa esperança, né? Porque, assim, se o Paulo Freire está presente, se ele está presente nas nossas conversas, se está presente em temáticas acadêmicas, né, em atividades acadêmicas, se ele está presente, é porque a gente acalanta, né? Temos, né? A gente traz esse canto da esperança, né? E, assim, é claro que não dá para falar do oprimido sem falar do opressor. Isso está posto nas relações, né? E o Michel Foucault, né? Ele, na construção analítica dele, ele ainda traz para a gente, né, no nosso percurso aí, ele fala assim, mas as relações entre opressor e oprimido, elas também estão nas micro-relações, né? Elas não estão, ela não existe somente nas grandes estruturas. Então, elas passam pelas micros, né? Passam pelas nossas relações, pelas nossas inter-relações, né? E é o que o Egmar, que você pontuou, né, Egmar? A gente tem essa dificuldade, né? Mas, ainda que tenhamos a dificuldade, né, é um paradoxo, né? O paradoxo está posto, que são as nossas reações, né? A gente lida com essa dificuldade, né? Temos relações de disputas, relações de poder, relações, né, que aí no âmbito da relação entre opressor e oprimido está presente aí, está permeando tudo isso, as relações de poder. Mas em todo esse conjunto aí, né, a gente também acredita. E eu, assim, eu compartilho aqui, assim, com vocês que eu acredito que é possível. E que agora eu vou entrar numa outra seara que não é para abrir um flanco de discussão, não, é só para colocar aqui. E eu acredito que a gente também, com momentos como esse de hoje, né, que a gente até tem a oportunidade de estar com você aqui, Egmar, depois de tanto, né, de tanto tempo,
estar nesse diálogo aqui junto com a gente, né, fazendo presente aqui, né, e que nem parece que a gente teve esse período todo, né, sem ter uma oportunidade como essa. Então, assim, a gente também muda, né? A gente também muda. A gente também tem a autorreflexão, né? E nesse processo, a gente vai ficando melhor. Porque quando a gente caminha com reflexões, com autorreflexões, e situado numa realidade, né? Não tem como a gente aqui, nenhum de nós aqui, tem como a gente se furtar, né? De todo um capital teórico, ideológico, não é? Cultural que a gente tem. A gente tem, né, tomando a ideia de capital cultural, tudo no próprio Bourdieu. Então, a gente, assim, a gente tem esse capital todo. Então, nós temos elementos, né, muitos e muitos, nós temos, assim, muitos elementos que nos colocam muitas chaves nas mãos. Não é uma chave, são muitas chaves. E que a gente abre portas para melhorar, para avançar. E quem sabe um dia a gente consiga alcançar a grandeza de um Paulo Freire. Porque por tudo que foi falado aqui hoje, né, a grandeza de homem, de ser, né, no sentido ontológico do ser que foi Paulo Freire. Quem sabe a gente ainda, né, consiga ter alguns avanços, ainda que mínimos, para dar conta da grandeza do ser Paulo Freire. E daí, olha, eu estou, assim, emocionada de estar aqui com vocês e de vocês. Rony, quer falar uma coisa? Estou te falando. E estou emocionada, Guimar, estou feliz. E eu vou parar, porque senão eu não paro. Pois é, esse é o efeito da ação do encontro, dos contágios, de contagiar. Rony, eu só quero falar uma coisa. Há 2 semanas, eu recebi aqui da minha casa, rapidamente, no meio da semana, um egresso do mestrado que veio buscar o diploma. E quando ela adentrou a nossa humilde residência aqui no Brejinho, eu estava com o carvão, a cara suja de carvão, porque eu tinha feito almoço e na manipulação do fogãozinho, porque estava frio, sobrou carvão para o nariz, para a orelha, para um pedaço da testa. Aí o Elias chegou e disse assim: mulher, vai ali no banheiro e arruma essa cara. Aí eu digo: não, marido, já foi. Eu tinha que ter limpado a carvoeira, era antes de receber visita, agora que chegou já foi. Já foi. Brincadeiras, mas para dizer o seguinte: eu me titulei para ser a Cida Almeida, enraizada nesse pedaço de chão e na margem do Paranaíba. Isso que faz sentido, esses encontros. O Volney, o Egmar, a Zezé, de uma geração que chegou antes de mim. E eu cheguei logo em seguida. E estamos aqui em plena pandemia, numa sala de aula remota, reinventando e reencontrando. Então, isso tudo é bacana, gente. Obrigada por isso, viu, Zezé? É melhor dar uma risada boa do que chorar. A gente emociona, mas eu prefiro rir. As situações estão fazendo a gente chorar muito, o momento é de rir. Abacate no caixote. Abacate no caixote. Abacate no caixote. Eu gostaria de perguntar mais alguém, se tem alguma pergunta, pessoas que ainda não falaram. Eu vi Maria Marta entrando aí, não sei se Fátima ainda está, a Fabiana, alunas, alunos.
o pessoal do grupo, né, Dona Alzira, querem também fazer alguma consideração? Eu estou aqui quietinha, Vôlei, porque eu não cheguei na hora, cheguei atrasada, tive outro compromisso na hora, então estou quietinha, assim, bem discretamente. No meu canto, mas estou aqui. O Egmar está devendo uma visita, Vôlei. Eu não sei se é visita de pamonha, mas pelo menos um frango a gente arruma, né? Ele está devendo várias visitas. Ele está devendo várias visitas, né, Egmar? Eu estou aqui curtindo as memórias de vocês, né? Muito bom. Beleza. Então, Egmar, já que a folha caiu, o que nos resta é uma noite. Boa noite, eu estou satisfeitíssimo. Fabiana, quer comentar alguma coisa? Eu quero, Volney. Beleza. Porque a Cida falou uma coisa bacana, né? Fiquei me perguntando, né? Assim, agora por último, né, Cida? Sobre a alegria, né, de ensinar, que a gente aprende com Paulo Freire, né? Acho que todos falaram, né? O Egmar, o Volney, né? E acho que a memória de vocês é um pouco a minha, né? Guardadas as devidas proporções, né? Mas, assim, eu sou do tempo que a gente organizava poesia na rua junto com o Vicente Lobo, né? E aí eu fico me perguntando, né? Quando é que a gente deixou essa alegria de ensinar e passou a só sofrer com o exercício da docência, né? Então, bora lá recuperar a alegria, né, Cida? Num tempo tão difícil, né? Fabiana, eu não sofro, não. Não. Deve ser a dosagem de vinho, né, Cida? Acho que a minha tá mais baixa. Tô brincando. Mas, assim, deve ser a quantidade de álcool e poesia que a gente insere na vida, né? Também. Mas eu queria agradecer, Fabiana. né? Eu me lembro do Egmar aqui em Catalão, Egmar. Eu era aluna, né? E para mim foi uma satisfação revê-lo, né? E, dado ao momento de um pouco mais de tristeza, acho que essa noite recuperou muita coisa bonita, né? E bora lá estudar Paulo Freire, né? Para incomodar mais gente, né? Incomodar a gente também, né? O Volney pode entregar o Egmar? Eu não sei se o Egmar estava num grupo junto com o Zé Henrique, porque eu acho que o Idelvone estava. Quando o Colégio Mãe de Deus cedeu algumas salas para fazer palestras preparatórias para o vestibular, de 87. Eu estava lá, ouvindo palestra dessas criaturas, para fazer o vestibular e começar a pedagogia em 88. Esse pessoal tem estrada. E aí eu não sei se o Egmar lembra, ou Volney, eu não sei que ano foi isso, que a nossa turma, junto com mais não sei quem, preparou um evento ali onde era a garagem que o Braz colocava os carros, lembra disso, Zezé? E o GED representou o Fábio Júnior num corpo de jurado simulado. O João Camilo vestiu de Ney Mato Grosso. Eu lembro disso, os outros personagens eu não lembro mais. E o GED foi para o corpo de jurado representando o Fábio Júnior. Egmar, eu estou montando um roteiro de um documentário sobre história de vida de professores. Entrevistei Marcelo e Luiz Dourado recentemente. E é óbvio, né, que na conversa, bate-papo com eles, nós lembramos muitas coisas do campus, do que vivemos, né, etc. Da quadra. O Luiz não jogava, mas o Marcelo jogava, né? E
Eu tenho pensado um pouco sobre esses anos dourados da UFCAT, que eram esses anos, acho que você já citou isso, mas eram anos de muita esperança com uma universidade pública, gratuita, né, etc. De muito sonho, de muita utopia. Aliás, a palavra utopia era frequentemente carta na mesa dos botecos que a gente sentava depois das aulas para conversar sobre utopia. Me lembro muito Braz falar da utopia, etc. Né? E aí eu pergunto para a Tatiele, primeiro, já que foi a única que viu os seus slides, porque eu também não vi, como é que ela avalia, né, a noite, a conversa, em relação aos slides que você ia propor para a noite. E para você, Guimar, como é que está a dose de utopia? Vai a Tatiele primeiro. Nossa. Olha, acabei de enviar uma mensagem aqui para a professora Simara, dizendo, professora, que fantástico, foi ontem, está sendo hoje, e tenho certeza que será amanhã. É o segundo SI que eu participo, né? E cada vez que eu participo é muito gratificante. E sem dúvida, Vôlei, excelente, amoroso. Eu encerro a minha fala dizendo que foi amoroso, né? Esse acolhimento, né? A Zé ficou emocionada, a Cida também, eu também fiquei muito emocionada e ver a ligação, né? Eu viajei, Zezé, sabe, no tempo, eu viajei no abacate no caixote, imaginando, né? O Egmar, o Vôlei, a Zezé e tantos outros que participaram nisso. Tenho certeza que muitos também viajou comigo, né? E pensando no contexto hoje, a gente vai falar abacate no caixote, tão distante, ao mesmo tempo tão próximos, né? Mas eu concluo amoroso, sem dúvida. Os slides, Egmar, a gente deixa para a palestra do amor. É isso aí. Ô, Vôlei, ser bem breve aqui, né, para a gente terminar, e também muito contente, e quando eu soube, né, que você estaria comigo, aí o contentamento arrebatou mesmo, né, fiquei muito entusiasmado. É o seguinte, o que acontece com o país, infelizmente, não é anômalo, né, se olhar, porque se a gente olhar, né, fazer uma leitura histórica, o século XX, né, teve 3 grandes ditaduras no Brasil, então tem um cheiro histórico de ditadura. Então, o que acontece com o Brasil, infelizmente, não é anômalo, né? Ou seja, segundo o Caetano Veloso, está numa linha de continuidade da música popular brasileira. Então, infelizmente. Mas eu penso que esse período, esse período ele separa, né, o joio do trigo. E eu tô vendo, e lógico que o episódio da Covid juntou, as pessoas estão mais amorosas, as pessoas estão valorizando os seus velhos amigos, como é o nosso caso, valorizando suas trajetórias, né? E esse período pede para nós buscar na própria memória um enraizamento, né, uma consistência de vida. E eu estou alegre, como você, se eu pudesse, eu gostaria de me aposentar para fazer como um amigo fez, para melhorar a qualidade do que eu escrevo, melhorar a qualidade do que eu leio, né, do que eu falo, porque às vezes fala uma coisa muito interessante. A gente está aqui numa mesa com certa motivação, entusiasmo e liberdade para falar. Quando a gente vai para o departamento, quando a gente vai para a repartição, as coisas mudam muito, porque a gente se confunde, é muito complexo, a gente se perde, a gente erra, a gente não sabe qual é a força, as coisas não são muito definidas, então não é muito fácil, e nunca será fácil. E eu gostaria de sair da vida burocrática para ter uma vida
pedagógica, intelectual, melhor, qualificar a minha vida, mas a que eu tenho não é muito ruim, não. A que eu tenho é boa. E eu gostaria também, no sentido pessoal, poder fazer algumas coisas que eu, no trabalho, né, eu não faço. Não é possível fazer, né? Eu oriento, mestrado, doutorado, etc. Isso tem um peso muito grande. Agora, o Brasil, essa utopia do Brasil e do mundo, tem muitas novidades, né, no mundo. Nós falamos de Paulo Freire, tem muitas novidades. Por exemplo, o pensamento decolonial, o anticolonial, apresenta uma nova pauta, a defesa da transversalidade epistêmica, né, a defesa das conexões de saberes, a liderança, por exemplo, que o Ayrton Krenak faz, né, recoloca um pouco de coisa. Eu penso que vai melhorar a nossa consciência de saúde a partir do Covid, eu não sei o tanto, melhorou já a nossa consciência do SUS, a importância do SUS. Então, eu tô muito, muito esperançoso. Agora, para ser bem honesto, né, Paulo Freire, o Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, ele usa a expressão, eu tenho fé no trabalhador, ele usa fé. Eu digo, vamos usar essa palavra. Ou seja, não é uma coisa muito racional. Eu penso que a conscientização, isso que Paulo Freire falava de conscientização, sob o ponto de vista assim, de ver como é que forma a consciência agora, a subjetividade, é muito mais complexo do que do período Paulo Freire. Você começou a falar do Zap, e profundamente complexo no período de Marx. Como é que produz a subjetividade, ou isso que forma a consciência, é um desafio difícil. São forças demais que se embaralham, que se juntam. Mas o mundo, ele não permite a visibilização só de duas forças, oprimido e opressor, né? Embora isso exista. Tem uma complexidade muito grande, né? Paulo Freire tinha mais confiança na conscientização do povo, que eu acho que hoje isso é mais complexo. Eu acho que hoje isso não é simples para nenhum. Vônei, muito bom estar com você, muito bom mesmo. Isso vai me fazer muito bem para os dias vindouros. Grande abraço, muito obrigado a todo mundo. Guimar, eu que agradeço a todos os professores, alunos que estiveram aqui, professor Ricardo da UEG, os alunos, o pessoal do grupo Dona Alzira, do grupo de pesquisa, agradeço a todos. Guimar, vamos continuar poetizando a vida e vingando para que a gente possa, com a nossa aposentadoria, tirar dinheiro desse governo e viver muito, até os 120 anos, pelo menos. E outra coisa, obrigado, viu? Sejamos fungos, vamos unir. Tchau, Cida, tchau, José, tchau, Fabiana. Gente, até logo, eu vou tirar aqui a gravação. Boa noite a todos. Grande abraço. Até, falaremos. Tchau, Sueli. Obrigado, Sueli. Tchau. Tchau. Tchau.